É isso, galera. Hoje meu bate-papo vai ser com um DJ que é um amigo meu de longas datas, décadas, na verdade, né? Pra quem não sabe, eu comecei a curtir, na verdade, Charme. Eu sempre gostei muito do Charme. O Ricardinho também veio do Charme, certo? Então eu espero que vocês gostem desse bate-papo que a gente está tendo aqui, onde vocês vão conhecer um pouquinho mais da vida do Ricardinho, hoje conhecido como Ricardinho Remix. Com quantos anos mais ou menos você começou a curtir a Black Music, o Charme? Conta pra mim quem foram assim as suas influências nessa época aí. Poxa, nessa época, Ló, é uma história até engraçada, né? Foi na época do primeiro Rock in Rio, né? Eu era um moleque na época, né? E eu morava no Gardenia Azul, na época, na Via 7. A gente assistia pela TV e de cima da laje de onde eu morava, dava pra se ouvir, né, o show do Rock in Rio. Eu não esqueço nunca mais disso. Eu e minha mãe na laje, começamos a ouvir uma música diferente. Aí eu falei assim, caramba, músicas legais. Aí fomos vendo televisão do George Benson, um artista que eu acho sem igual, entre outros, né? Aí, caramba, que estilo é esse, né? Aí me informando com alguns amigos na época, não, isso é o Charme, né? Aí me lembro que a gente foi em Madureira na época, eu e minha mãe fomos na lojinha lá, achamos um disco dele, que não era nem o que ela queria, mas eu tenho até hoje esse disco. Aí compramos, nossa, aquilo ali acabou comigo, porque os vocais, os arranjos, a exploração ali, né, dos instrumentos musicais, totalmente diferente de hoje em dia, né? E aquilo me encantou. Aí dali eu comecei a pesquisar, né, o que é Charme, como é que é isso, quem canta, quem não canta. Aí você começa com aquela coisa, né? Aí você compra um disco, aí tive aquela linha na época do Charme Especial, né? Daquela linha de discos. Aí tinha na época o disco da Cassino Disco Clube também, que só colocava músicas ali, né? Do estilo da Black Music. E dali eu falei assim, poxa, gostei, é Charme. Foi por aí que começou também a sua paixão pelo vinil? Foi a partir daí, Ló, foi a partir daí. Né? Que minha mãe já gostava, né? Mas minha mãe já era coisas tipo Bezerra da Silva, Martim da Vila, né? Sim. E a gente cresce ouvindo isso. Mas eu achava bonita a capa, o desenho, o rótulo, até hoje eu acho, né? Isso aí pra mim vai ser pra vida toda. Mas o charme, aquelas batidas, os arranjos, né? Os vocais, né? Que muitos dos artistas tinham vozes, né? Bem agudas. A gente achava que era mulher, não. Às vezes era um homem que estava cantando. E assim, o charme sempre teve em alto, né? Ele sempre teve a sua área, né? A sua galera. Aí quando você começa a pesquisar mais, aí você vê, você enxerga melhor, você vê aquelas músicas, os artistas, você começa a conhecer o que é, o que não é, o que toca, o que não toca, e cada vez mais eu fui me aprofundando e a paixão só foi aumentando pela Black Music, né? Primeiro baile Black Music que você curtiu? Poxa, Ló, era meio difícil porque eu, na época, quando eu tinha 12 anos, existiam assim, muito eventos de rua, né? Festas julinas, né? Juninas, sim. E tinham muitas equipes regionais. Eu não tinha idade para poder entrar nos bailes naquele momento. Aí eu ia para as festas julinas, onde os DJs na época, né, eles tocavam, tudo que tocava nos bailes, lembro bem muita coisa, eles tocavam nas festas. Então eu não ia nem para ver a festa em si, eu queria ouvir o que os caras iam tocar, né? E o primeiro baile que eu curti, sinceramente eu não me recordo. Eu sei que eu fui na época acompanhado. Sei que assim, eu fui acompanhado porque o amigo foi falar com um DJ que era conhecido dele, né? Aí eu fiquei um pouquinho ali com ele, eu tava ali com ele, a gente aí começou, né, aquela coisa toda ali, o som altão, aquela maravilha, né, aquele espetáculo todo, eu, caramba, isso é maneiro. O cara lá com fonezinho no ouvido, com os tocadiscos, eu quero ser isso aí, eu não sei que vai dar, mas eu quero ser isso aí. E eu me lembro até hoje qual foi a música, foi Surface Rap, tocando num som alto, nossa, aquela coisa maravilhosa. Aí aquilo ali me enfeitiçou de vez, aquilo ali acabou comigo. Aí eu comecei a querer entender, aprender como é que era aquilo tudo, né? E ter, né, os discos na época de Charme, né? Eu queria ter. Só que não sabia-se o nome, né? Muitos DJs não falavam o nome, não mostravam os discos, né? A primeira pessoa
que me falou o nome de uma música, né? Na época eu era um garoto. Na época não tinha internet, não tinha nada disso, né? Não tinha essa facilidade para pesquisar. Não tinha facilidade. Aí foi o Marcão Tropical. Hoje em dia, meu amigo meu tocou na Brasil Disco Funk, tocou no Mackenzie, né? Ele tocou em diversas equipes do Rio de Janeiro afora aí. Foi a música do Nelson Cruz, né? Um charme que eu adoro também. Aí eu falei assim, pô, que música é essa aí? Ele, pô, tu não sabe não? Pera aí. Aí ele foi lá, pegou o disco, me deu assim na mão, olhei aqui assim. Aquilo aí pra mim, né? Aí eu, caramba, Nelson Cruz, aquela coisa toda. Aí acabou comigo, aí foi de vez. Aí eu comecei, né, a querer comprar disco, né? Mas na época não tinha grana, não tinha dinheiro. Garoto novo, aí fazia uns biscatezinhos. Aí vi os piratinhas, né? Que vinha 6, 5 músicas. Aí alguns viam o nome lá do artista certinho, né? Mas muitos dele compravam, né? De outros DJs, segunda mão, eles raspavam os rótulos para poder ninguém ver o nome. Raspava, ó, tá aqui a música. E já que a gente falou do vinil, a gente está falando de Black Music, não tem como a gente falar de Black Music sem falar do Corello DJ. Não tem como. Nossa maior referência aí do movimento, né? Da Black Music. Ele que criou, né? A logo, Charme, né? Na época, agora é a hora do charminho, né? E sempre vai ser uma referência para todos, né? Eu fiz alguns trabalhos com ele na época do Base Hot, aqui na Cidade de Deus. E nossa, é muito bom, né? Temos assim uma pessoa, né? Com o currículo dele, representando o nosso movimento, a Black Music. Realmente não tem como falar de Black Music sem falar de Corello DJ. Ele é o pai do charme. Isso aí sem dúvidas. Quando você decidiu assim, eu vou ser DJ, eu quero ser DJ? Isso aí começou quando eu via lá o cara lá com o fone na cabeça, com os 2 tocadiscos, mexendo um montão de botão, achava aquilo bacana. E mais o bacana eram as músicas sempre me encantaram, né? E fora as passagens, né? A música não parava. Aí como é que é aquilo ali, como é que se faz, aquela coisa toda. Aí a partir dali eu comecei a pesquisar, me informar, né? A querer aprender aquilo ali. A primeira pessoa que me deu a oportunidade foi o Julinho, DJ do Gardenia Azul. Ele parou já há muito tempo. Ele é autodidata, né? Ele sabia discotecar muito bem, muito bem. Aí na época eu pedi ele para poder me ensinar a mixar. Perguntei quanto cobra, tá? Não cobro nada não. Tinha que ter disco, não tinha disco. Aí tô resumindo a história, né? Aí, mãe, compra disco pra mim, quero ser DJ, aquela coisa toda. Aonde você foi comprar esse disco? Na loja do Sá, em Madureira. Só quem é da antiga sabe onde ficava essa loja. Né? Sabe, pessoal que comprava disco lá em Madureira sabe onde era a loja do Sá. Agora, o disco que tu comprou, era original, era um piratão? Não, piratão. Não tinha grana pro importado, não tinha. Não tinha. Chegou lá dizendo, eu quero ser DJ, é isso. Não, eu cheguei lá pro lojista lá, poxa, tudo bom, eu sei. Aí ele perguntou assim, qual disco você quer? Não, eu quero ser DJ, eu quero um disco pra mixar. Ele coçou a cabeça assim, mas qual estilo de música? Charme. Aí, mas qual charme? Não sabia não, porque o pessoal raspava o rótulo, não falava nome, não tinha que nem tem o Shazam, tem aplicativo aí que você coloca pra, né, o áudio ali tocando. Aí te diz o nome, te diz ano, tudo. Tudo, até onde vende eles falam, né, hoje em dia. E na época não tinha isso. Aí o funk tava vindo com muita força, também, né, o Miami, né, o freestyle. Mas aí eu queria disco de charme. Poxa, por que não leva isso aqui é um funk, mas não foi que legal. É mais fácil poder aprender a mixar. Depois de anos eu vi saber que ele era DJ também. Então por isso que ele me deu essa instrução. Sim, sim. Quando eu cheguei com o disco pro Juninho, pô, comprei isso aqui aonde? Não, em Madureira tal, e caramba, maneiro. Amanhã eu começo a te ensinar. Ô palavrinha. Nem dormi. Foi na sexta-feira, no sábado de tarde, me chamou. Poxa, eu tinha almoçado, né? Tava ansioso, né? Poxa, vamos lá. Era na rua ali do lado, eu morava na rua H, né? Era do lado, assim, no caso de Mar, amigo dele, né? Nossa, né? Que tinha equipamento de som. Aí tinha uma Philips Geleia, pros DJs aí da antiga, lembra? Philips Geleia e uma Philips sem pitch. O pitch é onde a gente regula a velocidade da música, né? Pra igualar com a outra. Eu não acertava uma. Tava nervoso, tremendo, né? Primeira vez ali com contato com os toca-discos.
e não acertava de jeito nenhum, porque na época eu não sentia a informação que tem hoje, BPM, quadra, compasso, não tinha essa informação. Sim. Ó, pega aqui, você pega aqui no boom, não é no tá, tu joga, aí com o dedinho tu acelera aqui e regula aqui, era assim, né? Aí com o tempo a gente pega a manha, aí depois nós começamos a frequentar a casa de um amigo nosso também, que não tá mais, né, entre nós, o Milton, da equipe A Junta, do Gardenia Azul, né? Quem também da antiga lembra-se disso. E ele já tinha já uma picape Toshiba e uma outra Philips igual que o de Matinha sem pitch. E ali a gente dava o nosso jeito. Sim, sim. Então dali que a gente começou a desenvolver, perder o medo, né? E a gente foi aprendendo assim, né? E com o tempo aprendi a discotecar. Aí depois disso, né, que o Julinho era muito solicitado nos eventos, né, nas festas julinas que tinham ali na região. Quando ele não estava ocupado, chamava ele. Mas quando ele estava ocupado fazendo outra festa, a pessoa, pô, chama o Ricardinho. Seu primeiro baile, como é que foi? Pô, o primeiro baile... Comecei em festinhas, né? Festinhas, happy hours, né, na época, né? Resenhazinhas de amigos, né? E assim, o primeiro baile que eu tive oportunidade de fazer, por incrível que pareça, foi na Furacão 2000, muitos anos atrás. Hoje em dia no Gardenia, onde tem o mercado, é o Multimarket, né? Ali era um aviário, quem é da antiga lembra, era um aviário, depois fechou o aviário. Aí fizeram um baile ali. A equipe que foi para lá foi Furacão 2000, com o DJ Marcelinho, muitos anos atrás, muitos anos, estava com 15 anos na época. Aí lá podia entrar, né? Era liberado o baile, né? Um baile normal, não era aquele baile muito cheio, né? Então o pessoal não frequentava muito. Aí teve um dia que o DJ faltou. Aí aquela coisa toda, precisando de um DJ. Aí o pessoal que montava a equipe, né? Tinha um que morava no Gardenia na época. Ah, tem o DJ Ricardinho. Bateu postou lá na minha porta. Aí o primeiro baile que eu fiz foi na Furacão 2000. Anos atrás, que assim, na época, eu não sei se hoje em dia é assim, né, que tinha os bailes principais que iam os DJs, né, Sim, sim. né, mais experientes. E os bailes assim mais regionais, eles colocavam às vezes, né, algum DJ deles na época, quando tinha muito evento, tinha essa porta de chamar alguém para poder fazer participação, né? E dali eu consegui fazer alguns bailes depois, né? E daí eu deslanchei, eu fui indo, né? Eu fui indo, fui tocando, aí fui pegando conhecimento, contatos, e daí eu fiz participação em muitas equipes, né? Participei de muitas delas, muitas. A gente sabe que teve aquele período em que você mesmo já comentou aí que o funk estava em alta. Sim. O funk entrou na sua vida quando? Bom, o funk entrou na minha vida na época da Rádio Manchete FM, que tinha, poxa, 2 programas ali que eu via demais. Um era com o Peixota DJ, que é da Soul Grampita, para mim sempre foi uma referência, e depois vi o Malboro, né? E era o Melody, era muito Miami, né? E eu comecei a gostar desse estilo de música também, né? E assim, e as mixagens, aquela coisa de passar a música uma para outra, que eu achava maravilhoso, sempre achei. E dali eu falei assim, caramba, pô, isso aí também é legal. O pessoal, não, isso aí é black music. Não, mas não é charme. Não, não. Black music, se a gente for falar, é um leque, né? Sim, Hip hop, freestyle, Miami, trap, enfim, é uma blues, é uma série de coisas. Black music, sim, né? sim. Envolve um grupo muito grande. Várias vertentes, né, dentro da black music. Isso, exatamente. Aí o funk também começou a me encantar. E o funk foi uma porta muito mais fácil que o charme para poder entrar. Que o charme era muito restrito. Já o funk não, os DJs já eram mais comunicativos, né? Raspavam rótulos também, de muitos discos para poder vender para os outros, não falavam música não. Mas era menos, né? E o funk veio com muita força, nessa época com muita força. Tinha esses 2 programas e tinha outros mais que eu ouvia também. E com isso eu já comecei a abrir já um leque pro funk, né? E os bailes antigamente começava a ser com charme, depois tocava melody,
depois tocava um pouco de Miami, música lenta e depois vinha de novo, com mais Miami até o final do baile, né? Hoje em dia mudou muito, né, a cara, né, assim, dos eventos, mas na época era isso, Sim. né? Mas o funk foi assim, muito mais fácil de eu entrar, embarcar, do que o charme. Mas aí foi aqui, 90. Década de 90, né? Eu comecei a fazer participações em equipe, né? Comecei, no caso, a ser chamado, né? Na época, aquela coisa de querer ser DJ, eu cheguei até participar do curso da Audio Sound para poder ter mais conhecimento, né? Aí dali eu conheci o Pigmeu, uma pessoa maravilhosa que muitos anos que eu não vejo, DJ Pigmeu. E ele indicava a gente, não, esse aqui, ó, leva ele que sabe tocar, isso é bom. Aí o que quebrava? Tem disco? Tenho. Mas não é pirata não, tem que ser importado. Aí arranjava uns com os amigos e ia fazer um baile. Enfim, era uma época complicada, né? E assim, a gente conseguia fazer. Aí, na época, quando estava começando, depois pegava 5 com um amigo, 4 com outro, 6 com outro, a gente ia fazer o baile, né? E dali a gente ganhando um dinheirinho para ir comprando a nossa discoteca, né? Aí, e foi assim. Teve um período que a gente chegou a trabalhar junto, né? A gente tem que falar sobre isso. Sim. Que foi lá aquele período lá que a gente pode dizer que foi um trabalho que era mais uma zoação do que um trabalho. Gás total. Nossa, Gás Total com o DJ Duda, né? Tinha vários DJs, tinha o Anderson França, Gasparzinho, né? Barduda, de Ponta, Gabriel, Marcão, que tá na Furacão hoje. Isso, né? Infelizmente eles não falam sobre isso, né? Infelizmente. Mas começou ali, o Marcos Ted, né? Começamos dali. E o Gás Total foi um diferencial, sabe por quê, Ló? Porque aí já começou não só o funk, que está falando aqui da Black Music, né? O charme freestyle, o Melody, mas começou já com de montagens, né? Tava começando a passar por rap. E na época eu fazia diversas equipes de som, então eu tinha acesso às músicas exclusivas. O Anderson França também, né? Ele era da Explosão, ele fazia, né, diversos bailes de galera, então ele tinha acesso àquelas coisas, enfim. Cada um de nós tinha acesso a uma gama de músicas, né, de montagens. E o Gás Total tinha isso de bom, que o Gás Total na época a gente tocava de tudo de todos, sem restrição de nada, enquanto equipe Y, equipe X, equipe Z só tocava aquilo que elas produziam ou que elas achavam que tinha que ser tocado. O Gás Total, né, foi um estouro. A gente, na época, incomodava muitos programas de rádio, né? Não vou nem citar o nome aqui, que podem querer processar depois. Que o Duda foi até processado. Quase preso, né? Quase preso, que era uma rádio comunitária. Né? Galera, pra quem não sabe, desculpa te cortar, Sim. O Gás Total era era um programa que acontecia numa rádio dentro da Cidade de Deus, uma rádio comunitária dentro da Cidade de Deus, Isso. com alcance gigantesco. Até Realengo, acho. Pô, aí é longe demais. Muito longe, muito longe. A ponto de quererem prender o Duda. Que era o líder do programa. Aí ele convidava o pessoal a poder participar e o programa explodiu de uma tal forma que começou a incomodar outras rádios, porque no horário que era de 5 às 7, todo mundo ia sintonizar o Gás Total, porque aí tocava, poxa, montagem na época da equipe A Gota, montagem da equipe Furacão, montagem da equipe Explosão, montagem da ZZ. Então, nós tínhamos tudo num programa só. O interessante é que a galera começou a curtir, as galeras que já iam para aqueles bailes mais quentes um pouco, né? Começaram a curtir, né? Isso. O programa por causa disso, porque a gente tocava tudo, tocava montagem de geral, Isso. zoava mesmo, não tinha essa, ninguém podia mandar alô dentro da rádio, Isso. falando de fulano de tal, de lado A, de lado B, não tinha essa história. Não tinha aquela regra que nem muitas equipes de sons na época tinham. Olha, toma aqui, tu vai tocar isso daqui. É ridículo, gente, mas isso existiu. Olha, toma essa listinha aqui, tu vai ter que tocar isso aqui no baile. E não pode usar sua vinheta só da equipe. No Gás Total, não. No Gás Total, a gente tocava a montagem de todo mundo, brincava com todo mundo podia falar o que quisesse, ele mandava alô pra geral, sem restrição, né, de galera, morava aqui ou lá, e o programa era um sucesso absurdo. Lembra disso, né? Um sucesso absurdo. Lógico. E aquele astral lá em cima, né? Poxa, aí começou a incomodar algumas pessoas
Aí, ó, melhor parar. Infelizmente, foi assim que acabou o programa Gás Total. Por causa disso. Mas antes de acabar o programa Gás Total, a gente começou com o nosso programa também, que tinha a ver Sabotaram o primeiro. com o que a gente realmente gostava de curtir. Não que hoje eu não ame o funk, eu amo o Sim. funk, assim como eu curto pra caramba o charme, mas eu consegui voltar, nós conseguimos voltar à nossa raiz, que foi o charme, né? Qual era o nome do programa? Night Charme. Conta um pouquinho pra gente aí, Ricardo. É porque não se tinha programa de rádio comunitário, não tinha. Tinha, assim, os eventos charmes, que na maioria eram longe. Era o Mackenzie, no Meyer, Saindo de Cascadura, Cine Show em Madureira, entre outros, que eram muito distantes. Aqui em Jacarepaguá não tinha-se um baile charme, a não ser que você fosse em algumas festas, né? Para poder Pra curtir. poder curtir. Para poder curtir. Então eu e Ló, poxa, vamos fazer um programa de charme. Gente, começou num boom astronômico. Só que sabotaram a gente. Parece mentira, mas já no primeiro, assim, foi aquela coisa tão positiva que infelizmente isso existe, né? As pessoas, em vez de ajudar, muitos querem atrapalhar. Não sei se é com medo, inveja. E paramos com o programa. Mas tanto eu quanto o Ló amamos do charme, a black music em si. Começamos daí. Abrimos um pouco o leque, mas o charme e a paixão é eterna. Ricardinho Remix. Ricardo. Por que surgiu esse nome? Bom, na época, quando eu estava começando, né? Voltando lá atrás um pouquinho, aí cada um tinha que ter um apelido. Né? O Júlio que me ensinou, que era o Julinho DJ, falou, ó, cada um tem que ter um apelido. Aí tinha o Jurandir, que é o amigo também de longas datas, é o DJ Mistério. Aí tinha o Kleber, né? Um grande amigo também, não está entre nós. Era o DJ Bolha. O Josiel, que é o Pintão, e tinha, no caso do Furacão, o Pintinho, Pinto 1, Pinto 2. Aí, ó, eu sou o Pintão. Incrível. Aí, gente, por incrível que pareça, eu ia muito no baile da Fixação, no Gardenia Azul, que era ali no bairro, né? Onde eu morava. E tinha o Ricardinho DJ, né? Que é o dono da Only Music, né? Juntamente com o Gelo. Eles faziam um baile. Gente, era uma coisa assim tão doida que eu ficava anotando que nas rádios não falava o nome das músicas, mas tinha as melô. Eu levava uma caneta pro baile, com papel. Melô da Sexta-feira 13. Voltimix. Anotava, tentava comprar os piratinhas, não tinha grana ainda para comprar os importados. Anotava o que ele tocava para poder tentar fazer depois, mais à frente. Aí o pessoal, você não vai ser Ricardinho. Aí ficou como Ricardinho. Só que com o passar dos tempos, dos anos, né? Melhor dizendo, das décadas, aí tinha Ricardinho daqui, Ricardinho dali, eu falei assim, poxa, temos que mudar isso. Aí meu amigo Rob Newton, que é do Charme com Elegância, ele começou a me fornecer os charmes mais atuais. Ainda não era o hip hop de hoje, né? Sim. Eram coisas mais atuais, tipo Sunshine Anderson, Donnell Jones, né? Entre outros artistas, que era uma batida mais moderna, mas que já tocava nos bailes charme na época. Sim. Aí ele falou, pô, cara, tem música que não tem uma introdução, não tem um extend, dá pra tu criar alguma coisa aqui? Aí eu comecei a remixar essas músicas, né, para poder ter como a gente fazer uma boa sequência, uma boa mixagem através delas. Aí eu falei, já sei, vai ser Ricardinho Remix, né, que cortando as duas vogais, né, o E, né, o I fica RMX, ele ficou Ricardinho RMX ou Ricardinho Remix, só para ter como referência, né, ou então, como muitos chamam, Ricardinho CDD. Eu quero saber de uma coisa. Vai rolar aquele sonzinho maneiro nas picapes aqui? Não vai rolar? Não, a gente toca um pouco de música pra rapaziada. Eu mostro a prova que tinha disco na época que o pessoal raspava o rótulo pra gente poder não saber o nome. Inclusive, um amigo nosso, o Marcão, né? O Marcão, Sim, sim. ele Famoso pé na estrada. famoso pé na estrada. Famoso pé na estrada. Ele era o único DJ da época, aquilo, ó, que ele tinha acesso a
tudo que se tocava nas rádios. Tudo. Sim. Tanto lançamento quanto músicas exclusivas, até músicas mesmo que iriam ser lançadas no programa na segunda-feira, chegava na sexta-feira, antes das festas julinas, ele estava tocando já com o disco já. Original, não era o Piratinha, era o original. Então, assim, pô, quem é esse cara? Pô, quem é ele? Quero conhecer, né? Quase acabou com a minha vontade de ser DJ, né? Tentou vender um disco a um preço absurdo. Ele sabe disso. Eu tenho 3 hoje. Se quiser, eu te vendo um depois. Aí o que acontece? Aí, dali pegamos, né? Uma amizade. Aí começou, né? Não, consigo isso aqui pra tu. O preço é X. Que os discos sem focar foram caros e difíceis. Hoje em dia não é tão caro dependendo do disco, mas ainda mesmo ser difícil e é um pouco caro. Mas a nossa paixão supera tudo. Então, através dele também, eu consegui na época muita coisa bacana, assim, que tocava já nos bailes e que ninguém tinha acesso. Ele tinha acesso a tudo. Ele e o Júlio Índio era da MJ Disco Funk, uma equipe regional, mas que tinha um potencial imenso. E ele ia a vários bailes, o pessoal chamava ele para levar um malote de disco, famoso malote de correio, de disco para poder tocar, porque ele tinha o que o pessoal queria ouvir. E já muita gente não. O que eu quero saber agora é, quem foi sua influência para que você começasse também a fazer scratch? Poxa, lá vou te falar, isso aí foi o seguinte, eu fui num baile com a equipe Sagitários, a Poderosa do Som. Essa equipe, eu não sei se existe ainda, né? Aí eu e o Mário Mix, né? Sim. Meu irmãozão, fomos no baile, foi a primeira equipe gigantesca que eu tive estudando na minha vida. Aquilo também aí é doença. Isso aí foi antes de eu me tornar DJ, gente. Sim. Tava começando, engateando ainda. Contra a equipe Fixação. Aí tô vendo lá a equipe, aquela mancha preta só com 2 cavalos sagitários, né? Painel no meio. Depois com outra história da Melu do Cachorro, né? Bem mecânica, MC. A abertura deles era essa música. O baile inventava, o grávido. Nossa, gente, assim, é uma coisa que vem lá de trás, mas vocês não têm noção. Assim, quem viveu sabe. E então, tinha o DJ, que é o nome do meu filho até, DJ Alex. Tô olhando assim, né? Deve ser um DJ normal, comum. Aí daqui a pouco eu tô ouvindo um barulho lá, que eu ouvi algumas músicas, né? E tô vendo todo mundo amontoado em cima lá, né? Que tinha um cercadinho assim, né? Lá do DJ. Aí eu tentando arranjar um espaço, consegui arranjar um beco ali poder olhar. Aí tô vendo lá, o cara fazendo um movimento com a mão, e conforme ele fazia muito com a mão, sai o som nas caixas. O que é isso? A pessoa não é squash. O que é squash? Que é scratch, na verdade. O que é isso que o cara tá fazendo? Gente, aquilo ali, eu fiquei assim, caramba, o que é isso? Mais uma noite sem dormir, que eu cheguei em casa, o que é isso? Aí comecei a pesquisar, né? Que na época, como tô falando, hoje em dia, quem quiser aprender, vai na internet, tem vídeo aulas, né? Com os DJs tops aí, mostrando, né, passo a passo do que nome dos cortes, enfim. Fiquei doente. Quem fazia aquilo ali? Ninguém. Aí teve outro baile com ele, com a Sagitário, fui também, aí tava eu, até arrepia quando me lembro, tava o Jurandir e o Clébio. Poxa, a gente queria poder fazer isso ali. Isso é mole. Poxa, vai em casa, você mora onde? Petrópolis. Possível. Não dá. Você não tem dinheiro para comprar o disco, vai ter dinheiro para ir em Petrópolis. Cambada de moleque, né? Caramba, e agora? Aí eu falei assim, quem faz isso? Aí eu conheci o Fábio DJ, né? Nossa referência aqui de Jacarepaguá, para mim, sempre foi uma referência. Sim. Muito dedicado, né? Então, eu vi o Fábio tocando na primeira vez na equipe Douglas Som e fazendo scratch. Eu, caramba, ele sabe fazer. Aí, primeiro contar com ele assim, tu ensina não, tal. Ele, poxa, cara, isso aqui eu só posso falar que tem que esconder a volta. Tem que esconder a volta, que volta é essa? Eu não entendia nada. Sabia nem que tava indo? Nem sabia que tava indo. Aí eu falei assim, caramba, aí ele ia muito ele ia muito no Gás Total, ele ia no programa do nosso amigo Dagur,
né? Dagobert. Rádio Nova Esperança, Dagoberto, lenda também. E comecei a ver ele fazendo, né, os eventos, sempre fazendo scratch, que era o diferencial, que era o único que fazia. Aí eu ouvindo as rádios, eu ouvia as músicas que tinham muito scratch, né? Melô da Negra, Melô do Cachorro, né? O Melly do... o Kurt Record do Magic Mike. Eu comecei a ouvir essas músicas e eu via que essas músicas tinham muito esse som. Eu falei assim, como que o cara faz isso? Eu não se tem noção. Aí você no disco lá fazia um negócio aqui assim, saiu um negócio esquisito, mas como é que é isso? Né? Aí numa oportunidade eu, né, o Fábio estava tocando no Gás Total, de dia convidado, né, que lá semanalmente tinha um dia convidado, tocando no vinil, fazendo as performances de scratch, a gente conversando assim, pô, tem um cara que eu acho top, né, o Bolsonaro inclusive podia ir Magic Mike, ele, Magic Mike, tu gosta? Poxa, adoro. Quer ir lá em casa não? Quero. Pô, cheguei lá, pôster, discos. E lá eu falei assim, poxa, como é que é isso? Ele, ó, é assim. Que na época assim, nós não tínhamos uma referência. Nós tínhamos que ouvir e tentar fazer igual. Sim, sim. Então ele, ó, tu joga o efeito, fecha aqui, puxa pra cá, que lá das contas. Eu, caramba. É assim é. É, aí tu tem que ter um toca-disco mixer. Lá vai eu de novo. Aí eu trabalhava na pastelaria, pedi conta pra poder comprar um toca. É sério, gente. Para comprar um toca-disco. Comprei. Inclusive, essas estão comigo até hoje, há mais de 30 anos. Caramba. Mais de 30 anos. Claro que reformei, enfim. Ah, sim, eu lembro como é que é. Elas eram prateadas, né? Isso. Aí o que é que acontece? Peguei. Mas falta o quê? Ah, tem que ter um mixer. Eu, caramba. Não tem de onde pedir para ser mandado embora agora. Aí o que eu fazia? Tomada de campainha, gente. Tomada de campainha para cortar o som da caixa, através de tocar de que ele ligava no troço no fone ali, ficava ali cortando ali, tentando fazer. Aí depois de muito tempo, tô resumindo a história. Aí depois de um tempo, um amigo meu, Amaro DJ, que também é uma super referência também no mundo chart ainda, no mundo da black music, da disco music, me emprestou um mixer. Foi 2 semanas sem dormir ali. Aí eu não consegui, até que eu consegui fazer. Eu consegui começar a fazer os cortes, é daí fui embora. Aí é prática, né? Você vai se dedicando, se esforçando, tentando aprender cada vez mais, pedindo informações. Aí daí a gente começou a fazer as arranhadas aí que o pessoal gosta de curte, né? De o pessoal fazer, né? E assim, é uma coisa que é o diferencial do DJ. É uma coisa que eu falei assim, não, se eu não conseguir aprender isso aqui, eu não quero mais ser DJ, não. Que eu achava que o DJ tinha que saber fazer aquilo ali. E com isso, deslanchei. Eu comecei a fazer as performances, né, depois de várias noites sem dormir. Dedicação. Dedicação total e amor pela arte. Porque se quer ser DJ, ainda mais no Brasil, tem que ter amor pela arte. Porque se não tiver, gente, Desiste fácil. Né? desiste muito fácil. As No pessoas Brasil, não levam muito a sério essa profissão. não levam. Porque o DJ profissional ele tem que ter um equipamento de ótima qualidade, por quê? Que o DJ exige muito do equipamento, o DJ exige, né? Usa muito mais, ainda mais para quem faz scratch, né? Como a gente gosta de fazer scratch, tem que ter um mixer com uma chave bem resistente por causa do desgaste, um tocadisco que aguente realmente para quem toca, o transporte lá para cá, leva para aqui, enfim, diferente do DJ que é robista, né? Ele usa qualquer equipamento só para trocar de música. E ele não sei, né, o que acontece, talvez ele, esse aqui pra mim tá bom, ele não quer evoluir, ele não quer estudar, ele não quer aprender, ele não quer se dedicar à arte para se tornar um DJ, né? Não é criticando ninguém não, gente, tá? É só como referência mesmo. A realidade é que alguns DJs, além de não se preocuparem com equipamento para tocar, em se profissionalizar, eles não esquentam nem muito menos com a qualidade da música que eles vão tocar, né? Que muitos não sabem a diferença entre uma música em um MP3, que é uma música compactada, para uma música wave, para um arquivo em wave. Sim, acontece muito. Assim, dando poxa, um resumão, como, né, eu costumo dizer, música que tem percussões como a Xadê, por exemplo, que conhece a Xadê, né, como outros artistas também, eles usam instrumentos diferentes, muita percussão, né, atabaques, chocalhos, instrumentos finos, né, de requintes finos.
aquilo ali, se você botar no arquivo MP3, aquilo vai sumir. Por quê? Porque um arquivo desse tamanho tem que caber numa caixinha de fósforo, tem que perder alguma coisa. Então, o MP3 ele faz isso, ele elimina alguns detalhes da música. E para quem gosta de qualidade, o arquivo ou é original do vinil, ou então o Wave, porque como que eu posso dizer, a qualidade é muito inferior, gente, vocês não têm noção. A gente sabe aí que você também, na década de 2000, você passou a produzir alguns bondes. Sim. Né? Alguns assim até que eu conheci. Conta um pouquinho pra gente aí sobre essa experiência. A experiência foi o seguinte, Ló. O funk foi mudando, né? A ser reduzido, né? Devido a diversos fatores. Aí começou a vir a era dos bondes, né? E eu estava tocando nessa época, então você tem que vir acompanhando essa evolução, né? Então, com isso, começaram a surgir diversos bondes, né? Muitos grupos, né? Inclusive um que eu trabalhei muito com ele foi os Levados, tu conheceu muito bem, né? E fora também MCs. Nossa, bondes regionais, nossa, eu produzi muitos. Bondes Cachorrão na época. Eu recebia muita capela de amigos, né? Para produzir. Para produzir. Inclusive muitos bondes que hoje em dia. Hoje em dia não, né? Muitos sumiram, mas muitos se tornaram-se famosos na época. E como que eu posso dizer, tinha uns que não tiveram sorte, né? Como os próprios Levados mesmo, que era um grupo de muita qualidade para a época, e Sim. acho que devido a isso que se atrapalhou-se um pouco. E teve outros que lançavam uma música, estourava e sumia, como muitos grupos, mas foi uma época muito bacana, conheci muita gente legal, muita gente de talento. Muitos foram enganados também, a gente sabe disso. Os próprios Levados, mais uma vez, né? Mais uma vez, os Levados, nossa, então, os Levados, então, que na época, né, do auge mesmo, era o bonde do vinho, aqui da CDD. Sim. Top. Tinha os Carrascos, também, top. Né, tinha o bonde do Sunday, também, entre outros, e os Levados ali, nivelando com todos eles, né? E não conseguiram, né, ir para frente devido à má gestão de seu empresário. Sim, e o pior não é isso, Ló. Tem coisa que a gente evita de falar para não ser cancelado, né? Que na época fizemos um CD dos Levados de 10 faixas. Esse CD chegou na mão de 2 DJs, muito amigos. Como era? Como eram. E uma certa gravadora queria produzir o CD. Só que o que acontece? Eu produzi o grupo, né? Só que eu fazia por amor aos amigos, né? E eles não queriam levar a mídia lá para a gravadora, já com uma data marcada para poder conversarem, para ser acordado alguma coisa, por causa que aquela pessoa que estava ali com a mídia queria ser, olha, eu que sou o produtor, eu que sou o empresário, eu que sou tudo, é tudo comigo, né? Então, coisas tipo essa atrapalhou muito o Levado, não só o Levado, como outros grupos também, que nós sabemos lá que tinha muitos grupos aí, gente, na época, que tinha que pegar van para ir fazer show com a música estourada na rádio, música nos top 3, e o grupo tinha que pegar van para poder fazer show. A realidade é que aconteceu com muitos dos bondes aí da década de 2000 ali, o que aconteceu com os MCs lá no início, né? Que só davam dinheiro para quem estava ali por trás dele, para os empresários, do que eles mesmos, né? Tanto que muitos desistiram. Infelizmente podemos contar a história de alguns que realmente entraram para vida ruim depois disso aí, que se desgostaram. Teve MC que morreu por causa disso. Diversos. Certo? Então, infelizmente, é uma realidade. Como na época, né, que foram lançados vários LPs de equipes de som, né? Uhum. Com as músicas de sucesso. Porque, na verdade, gente, na época era um sonho. Quem não queria aparecer numa televisão? Quem não queria ser artista? Quem não queria ser reconhecido, né?
Então, às vezes, naquilo, a falta de visão, ou então a inocência, né? O excesso de inocência, vamos dizer assim, o excesso de inocência atrapalhou muita gente, né? Porque eu me lembro muito bem, eu fiz parte de uma equipe de som aí do Rio de Janeiro muito grande na época, onde fazia contrato de MC. Gente, tinha coisa ali que era surreal. Não vou citar aqui o nome porque posso ser cancelado. Melhor não. Então, assim, acordo que não existia. Vamos supor, vou dar assim um exemplo, um resumo. O MC, se era baile da produtora, o MC não recebia nada, porque ele já estava sendo divulgado, a música estava tocando na rádio, o MC tinha o suporte de produção, aquela coisa toda, né? Mas se fosse um baile fora, ele receberia uma parte. Só que assim, o MC fazia 20 shows na semana, né? 18 era daquela Da empresa, produtora em da si. produtora dele, e 2 era shows de contratantes, porém ele ganhava 30% do lucro. E muitos, né, com isso aí, né, perderam tempo, perderam grana e acabaram, como o amigo Locke falou, se envolvendo em coisa errada, desistindo, desanimando ali dessa profissão. Muitos conseguiram fugir disso, muitos conseguiram, mas muitos e muitos mais não conseguiram. Continuando aqui nesse tópico, e como é que você vê essa crescente do baile da antiga hoje e esses MCs voltando para a cena? Ló, eu acho maravilhoso, gente. É porque eu costumo falar isso para alguns amigos, eles ficam até meio assim comigo, mas é a minha visão. Cada um vai ter sua história, cada um vai ter sua visão. Se há a necessidade de voltar esses bailes que estão acontecendo hoje em dia, gente, os bailes da antiga, com músicas de 30 anos atrás, ou mais até, é porque está faltando um pouco de qualidade hoje em dia, musicalmente falando, né? Então, é, eu acho isso maravilhoso. E temos aí MCs que, na época, né, muito que eu toquei com eles, eu queria ver estar ali de novo. Muitos não estão mais entre nós, Sim. né? Uma pena, mas você vê, né, hoje em dia, essas resenhas, como a resenha aqui, que vai ter aqui do 690, MC Mulato, para mim é uma referência do funk. Sempre foi Cidinho, Doca, meu irmãozão, poxa, MC Neném, entre outros mais. Gente, isso aí são relíquias do funk. Isso tem que ser valorizado, porque lá no início, antes da internet, antes disso tudo, eles já estavam. Foram quem suaram a camisa, né? Pro Muito, funk chegar onde chegou. muito, gente, suaram muito. É porque, é o que eu tô falando, a pessoa, às vezes, para ser DJ, ela tem que pesquisar lá atrás, né? Porque às vezes você não sabe da história real daquele MC. Né? Você não sabe o que ele passou, as coisas que aconteceram, né? E muitos, né, como o nosso amigo MC Fabinho, talento nato, né? É, passou também por muitas coisas ruins na época, enrolação, enganação, aquela coisa toda, porque infelizmente muita gente, até mesmo da área, gente, não dá valor ao funk, dá valor a isso aqui, não dá valor à arte do funk. Quer finalizar? Quer deixar um recado aí pra galera que pensa em se tornar DJ? Quer mandar um recado para essa galera aí, para quem vai assistir esse bate-papo? Para quem quer ser um DJ, não mais um DJ, mas ser um DJ, primeiro de tudo, ter amor pela arte, se dedicar, estudar. Não tenha vergonha de encontrar uma pessoa que você admira, chegar lá e perguntar para ele, poxa, como é que é isso, como é que é aquilo, qual o caminho que eu devo tomar. Hoje em dia, eu até fico triste com isso, muitos cursos aí que profissionais que eu vejo assim que, pois cada um tem uma forma de ensinar, mas eu acho da forma errada. Nós temos aí profissionais como o Fábio DJ, que hoje em dia ele, né, dá cursos, top. Tem o Nino Léo, nosso campeão mundial, top. Então, se você quer ser uma pessoa top e queira fazer um curso profissionalizante, procure pessoas como essas, pessoas que realmente saibam o que ensinar e como ensinar, porque cada um tem uma dificuldade lá, entendeu? Eu já, né, passei dicas para muitos amigos meus
que tinham dificuldade numa coisa que às vezes era uma bobeirinha. Sim. Mas você sabendo como explicar para ele, aquilo ali, depois que ele aprender aquela parte ali onde tinha dificuldade, acabou, ele deslancha. Então, para você que quer ser DJ, se for investir num curso, não vá em qualquer local. Procure referência, pergunte a pessoas ali da sua região que vão te indicar com certeza a maneira correta. Ou então procure pessoas que vão te ajudar, como recebi a ajuda do Julinho DJ, entre muitos outros amigos, né? Muitos aqui eu nem deu tempo de citar aqui, mas primeiro de tudo, ter amor pela arte, gente. Tenha amor pela arte. Não pense em ganhar dinheiro, que DJ não ganha dinheiro. Isso aí é mentira, ilusão. Ganha alguma coisa, mas a gente gasta muito. Mas é gostoso, a gente faz por amor, é muito bom, gente. É isso, então vamos brincar um pouquinho com as picapes? Vamos, sempre no vinil, né, gente? Assim, muita gente pergunta às vezes, pô, Ricardinho, levar esse peso, tal. Aí eu vi uma entrevista do KLJ, de do Racionais. Sim, sim. Ele falou uma coisa, gente, que eu fiquei assim, pô, eu faço certo então até hoje. Ele falou, poxa, não tem o instrumentista, o que toca violoncelo, o que toca o saxofone, o que toca bateria, ele não carrega o instrumento dele para tocar? O DJ é a mesma coisa, né? Leva o seu instrumento que ele gosta, né? E faz o trabalho correto. Claro que a tecnologia está aí, gente, para quem quiser usar, né? Serato, controlador, enfim. Mas para o profissional que escolheu aquilo ali, vai ser aquilo ali, pronto. Eu toco de qualquer equipamento, mas isso aqui para mim, gente, é minha paixão. Adoro. É isso, galera. Esse foi o bate-papo com Ricardinho Remix, amigo de longas datas. E agora vamos curtir um pouquinho dele tocando aqui com os vinil. No vinil. E no dia 19 vai ser assim, pessoal. No dia 19 vai ser assim, no vinil. É isso aí. Lembrando que dia 19 de abril, mais uma resenha Guerreiros de Elite, no Terraço do Barnabé, Gabinal, na Gabinal, Rua Cabo Ernesto, número 49, a partir das 17 horas da tarde, com Ricardinho Remix, DJ Duda CDD e MC Mulato, agitando geral ali. Quem quer curtir um funk de verdade e de qualidade, é só vir curtir com a gente. Valeu? Show de bola, pessoal. Aguardo vocês lá.